prazer imenso estar com os amados aqui para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos na nossa penúltima aula deste trimestre, a lição de número 12, a qual iremos falar sobre o reinado de Josias. O nosso texto áureo está em 2 Reis, no capítulo 22 e o verso 8, e que nos fala o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele leu. A verdade prática nos revela o seguinte, que nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. O objetivo geral da lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. E os objetivos específicos são três. O primeiro é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei e identificar o retorno da celebração da Páscoa. A nossa leitura bíblica em classe ela está em 2 Reis, no capítulo 22, verso 3 ao verso 5, depois o verso 8, e por consequente o capítulo 23, do verso 2 ao 5, depois os versos 21, 22 e 25. Nossa lição de hoje ela vai falar no último monarca fiel do Reino do Sul ou do Reino de Judá. No caso, Josias. Obviamente que antes da queda do reinado, isso bem antes da queda do reinado pelos babilônicos. E a queda se dá então no reinado de Zedequias. Então aqui no caso, Josias, esse último monarca fiel, porque nós temos observado aí que vários outros monarcas, tanto no Reino do Norte quanto no Sul, não fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Mas Josias, aqui ele é aquele rei fiel que gera uma reforma total no círculo religioso, na questão do templo. Tantas coisas fez Josias, então ele é considerado um desses reis fiéis. Aqui fica o contraste, entre os infiéis e todos aqueles que são fiéis ao Senhor, e a consequência desta fidelidade. O reino de Judá passou séculos falhando com a palavra do Senhor, agora recebe um monarca que decide restaurar a adoração a Javé, de reformar o templo e restabelecer a lei de Deus. Então, este grande monarca fiel é um homem de Deus que expurgou do país todas as falsas divindades ali colocadas pelos seus antecessores, ou pelos seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, então inicia nesse reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. A reforma religiosa de Josias ela passou por 3 etapas. Então, no 8º ano do seu reinado, ele renuncia à religião corrupta e politeísta dos reinados precedentes. Então, Josias ele abre mão disso, ele não quer mais. Esse é o primeiro passo que Josias dá. E essa mudança ela vai atingir diretamente todo o círculo do palácio, todas aquelas pessoas que serviam o palácio, que estavam próximas ali. Nesse primeiro momento, essas pessoas são impactadas. 4 anos mais tarde, a reforma ela atinge a Jerusalém e outras áreas mais além.
E já no 18º ano do seu reinado, com a descoberta do livro da lei, né, então ele vai entrar no seu terceiro estágio da reforma religiosa, que vai englobar então a aplicação da restauração de toda a adoração e serviço ao Senhor, inclusive também a reforma do templo. No tópico 1, Josias repara o templo. A lição ela deixa bem clara que o templo deve ser reparado. Então o templo estava corrompido pela atitude dos sacerdotes que ali estavam, pois serviam a Baal, e eles foram colocados pelos reis anteriores a Josias, e que agora eles foram depostos, eles foram retirados para dar lugar aos adoradores verdadeiros e fiéis de Jeová. Fazendo uma aplicação para os nossos dias, o nosso templo ele deve ser reparado todo o tempo para que exista uma verdadeira adoração a Deus. O povo cria que não estava cometendo nada de muito errado, tanto que consultam a profetisa Uda e tem a resposta da sentença de Deus para aquele reinado, mas que devido às práticas de Josias, essa sentença de Deus ela seria postergada, mas que sim havia uma sentença sobre aquele povo devido às práticas que eles fizeram anteriormente de se afastar dos caminhos do Senhor e de estar servindo a outros deuses, e por consequente não havia mais moralidade, ética e tampouco fidelidade dentro desse povo. É impossível amar dois senhores, isso é fato. E Josias ele restaura a adoração ao Senhor de todo o seu coração, demonstrando pelas suas atitudes de remover do templo e da cidade ou de toda a região ali todos os vestígios de adoração idólatra. No tópico 2, a renovação do pacto com o Senhor. A renovação do pacto ela acontece, e de fato ela acontece, pois a palavra de Deus ela torna a ser lida para o povo. Toda a renovação espiritual ela só pode acontecer, e de fato ela vai acontecer por meio da palavra do Senhor, da meditação, da leitura e do guardar, do praticar desta palavra. Oséias 4:6 nos revela que eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. E aí uma advertência aos sacerdotes, porquanto fostes negligentes no ensino. O renovo ele acontece, e eu afirmo isso novamente, por meio da palavra. Ela é que nos capacita, que nos fortalece, ela que nos guia. Quando a Bíblia ela passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo ele faz morada. O avivamento por meio da palavra ele é duradouro, ele passa a ser duradouro, ok? A prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre nossos pecados e nos faz evitá-los. Contudo, o pecado, a prática, a vivência do pecado, isso nos afasta da palavra de Deus, ou seja, da leitura dessa palavra tão maravilhosa. Portanto, e um ponto importante a ser dito é que o amor a Deus nos faz cada vez mais a buscá-lo e querer conhecê-lo cada vez mais, bem como em fazer a sua vontade. Já no item 3, a celebração da Páscoa, ela só foi possível comemorar a Páscoa de modo diferenciado porque houve uma real mudança. Realmente o coração desse povo foi quebrantado e esse coração foi limpo. A prática ao culto a Javé realmente ela pôde ser aplicada novamente porque existiu um quebrantamento, existiu uma transformação, existiu uma mudança.
Quando o espiritual ele está restaurado e o entendimento da palavra é pleno, isso é algo também importante a ser dito, as celebrações para o Senhor e as celebrações do Senhor, elas são feitas com alegria, com satisfação, com zelo, com dedicação, com alegria. E a própria palavra do Senhor nos revela que nunca houvera uma Páscoa tão fervorosa como houve nesse momento no reinado de Josias, quando ele aplica essa reforma religiosa. Lá em 2 Reis, no capítulo 23, do verso 21 ao 23, nós podemos ler isso e comprovar esse fato. Isso se deu novamente, pois o povo se voltou de novo para Deus. Não importa o quanto possamos estar, o quanto você possa estar de Deus, que esse contato não possa ser restabelecido. De fato é possível sim, desde que haja um quebrantamento, uma transformação, uma mudança sincera e plena diante de Deus. De mesmo modo, fazendo uma aplicação para os nossos dias, necessitamos olhar para a palavra e para o nosso Deus com olhos transformados, quebrantados e limpos, e só assim nós poderemos presenciar a glória de Deus e a sua manifestação. Essa lição de número 12, ela nos retrata e nos orienta a cada dia nos reformar. Que o nosso templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, possa ser cada dia limpo, transformado, restaurado, para que a manifestação de Deus, o poder e a glória do Senhor, elas possam ser vistas e vividas por nós a cada dia, porque deve existir em cada um de nós esse sentimento de transformação, de limpeza e de adoração. A Bíblia nos relata que Josias realmente se converte ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força e com toda a sua sinceridade. E é isso que tem que existir em cada cristão, em cada um dos amados, que de uma certa maneira buscam ao Senhor. Verdade é que coisas podem acontecer que nos afastem dele, mas que quanto mais nós nos achegamos a ele, realmente devotamos a Ele o nosso amor, a nossa busca por Deus, ela passa a ser mais sincera, ela passa a ser mais profunda, e ao se aprofundar mais de Deus, nós compreendemos que buscar do Senhor precisa ser feito com toda a inteireza. As orações, nosso devocional com a palavra, ele passa a ser muito mais proveitoso e muito mais prazeroso, porque estamos cada vez mais aprofundados no Senhor. Que o exemplo de Josias possa ser para nós algo real, que isso que Josias fez naquele período, ele reinou por 31 anos, possa ser vivenciado em nossas vidas até o dia do Senhor retornar. Porque não há outro lugar maior e melhor para se estar do que diante da presença de Deus com toda a sinceridade, vivendo as grandezas de Deus e vivendo as maravilhas que Deus tem para proporcionar para todos aqueles que são fiéis e que acreditam nos seus mistérios e nos seus milagres. Meus irmãos, que sejamos firmes e constantes no Senhor todo o tempo, e que se houver qualquer coisa em nós que deve ser mudada, que possamos o fazer breve, porque o juízo do Senhor virá. Isso é o fato e não tardará. Como a Bíblia nos diz, a sentença já havia sido dada a esse povo, mas que seria adiada pela sinceridade de um homem, que nesse caso foi Josias. Meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a todos. Essa é a nossa aula de hoje e quero deixar aqui o meu forte abraço.